Olá, gente. Um abraço a você que acompanha o Ventura Esportes Oficial, nosso canal do YouTube e também o nosso Instagram. Estamos aqui na sala de imprensa do Clube Atlético Tubarão SAF, que inicia 2025 com um ano muito promissor. Além de contratar Felipe Gil, trazer Santos Argentino para ser o treinador, a gente vai saber um pouco mais do trabalho, já que a gente conversou com o Gil lá no início do mês de novembro e as novidades que iriam surgir para a gente fazer esse fechamento da temporada do Encontro do Esporte Santa Catarina, para você que nos acompanha aqui no Ventura Esportes Oficial. Mas antes, não esquece, né? Dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e também siga o nosso Instagram. Bom, Felipe Gil, executivo de futebol, dispensa comentários, Internacional Atlético Paranaense, o próprio Ercílio Luz, o Santos Futebol Clube e tem no DNA o Tonho Gil, que eu quero ainda, né? Fazer aquele bate-papo com ele, mas na versão Encontro do Esporte e Rio Grande do Sul a partir do próximo mês de janeiro. Gil, prazer tê-lo conosco aqui no Encontro do Esporte. Acho que já deu para te ambientar. Eu passei aqui, eu olhei o gramado aqui do estádio Domingos Silveira Gonzalez, está sem estrada, a grama está paradinha, quer dizer, você já observa as novidades na parte estrutural do clube, que é fundamental para quem quer disputar uma Série A em 2026 e vai disputar a Copa Santa Catarina em 2025. Pode disputar a Copa do Brasil novamente, mas eu acredito que o Peixe não vai querer a Copa do Brasil, vai querer uma Série B do Campeonato Brasileiro, porque a ascensão é muito maior. Isso são suposições que a gente vai falar ao longo deste Encontro do Esporte. Um abraço para você, bom dia, boa tarde, boa noite, já que o programa vai ao ar nesta quarta-feira às 19 horas, gravamos na terça-feira, mas a galera do Reviews vai poder acompanhar a qualquer hora e a qualquer momento. Um abraço. Bom, obrigado, Ventura, é um prazer sempre poder estar conversando contigo. Realmente já deu para a gente, né, se ambientar e começar a organizar realmente todo esse processo que vai ser muito importante para a gente iniciar 2025, né, de uma forma organizada, de uma forma bem tentar ser sólido dentro da competição em relação a tudo que vai sendo feito, né? Então começamos obviamente pela escolha do treinador, né, que eu acho que é um treinador que a gente acompanha e trabalha há bastante tempo e a gente tem certeza que ele pode contribuir muito aí dentro dessa nossa organização. E juntamente com isso o que tu falaste, né? A questão do campo, a questão das novas salas que a gente está organizando dentro do clube, né? A fisioterapia, a academia, todos esses lugares vão ter uma nova roupagem a partir de 2025 também. Bom, para quem está acompanhando o programa e a gente sabe, né, que ele é acessado em todas as partes do mundo, o Felipe Gil nasceu dentro do futebol. Por que esse nascer dentro do futebol? Meu pai, né, toda a minha família, na verdade, por parte de pai, acabou jogando futebol de alguma forma, né? O meu pai é o Tonho, né? Ele campeão da Libertadores em 83 pelo Grêmio. E do mundo também, campeão da Libertadores e do mundo com o Grêmio. Foi campeão invicto com o Inter em 1979 também. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Então ele jogou no Internacional, depois pulou a seca e foi jogar no Grêmio para ser campeão Libertadores e campeão do mundo. Não precisa jogar futebol, não então. Precisa mais. Não precisa. Para Rio Grande do Sul, para o mundo do futebol, não precisa mais. E em 1984 ele foi medalhista olímpico também com a seleção, né? Seleção de prata. Seleção de prata. Que era formado praticamente pelo Internacional e alguns jogadores do Grêmio fora do eixo Rio Sul, eixo gaúcho. E uma curiosidade que o meu pai ele era atleta do Grêmio emprestado para o Aimoré de São Leopoldo. Então ele foi convocado pelo Aimoré de São Leopoldo. Então ele acabou jogando toda a Olimpíada em 84, foi medalhista de prata. E aí seguiu a carreira, né? Internacional de Limeira em 86, campeão paulista, 87, 88, 89 em São José dos Campos, né? Foi um período onde eu acabei vendo mais ele jogar, que eu era um pouquinho mais velho. E em 1990 na Ponte Preta, e a partir dali ele acabou retornando para o Rio Grande do Sul e posterior a isso acabou começando a trabalhar com futebol, que foi como eu comecei também. Não sei dizer o certo, mas ele mora em Porto Alegre? Mora em Porto Alegre. Então a gente vai fazer um com ele em breve também, viu? Segura aí, Tony, tem muita história para contar para a gente. Bom, e aí você começou a caminhar com suas próprias pernas. Acredito que tentou ser jogador de futebol. Tentei até os 21 anos. Teimoso, né? E aí eu parei de jogar antes que a bola parasse comigo, né? Quem te falou assim, né? Felipe, Fernando é o primo, né? Vamos falar um pouquinho do primo também, porque essa relação é muito bacana. Felipe, vai estudar. Alguém falou isso pra ti? Na verdade, eu acabei optando,
né? Eu já estava estudando, eu estava jogando no São José de Porto Alegre, no Zequinha, e acabei, no meio do ano, passando no vestibular da PUC para Educação Física, e estava conciliando entre treinar, jogar no São José, no Sub-20 na época, no meu último ano de Sub-20, e a faculdade, né? Quando virou o ano, eu acabei optando por ficar só na faculdade, comecei a estagiar no Grêmio, fazendo estágio no Grêmio, e aí resolvi realmente parar com o futebol. Ainda na convivência do teu pai como profissional do futebol e você, jovem, adolescente, quais foram os teus contatos de treinador, de atletas que você teve na tua passagem acompanhar o pai, né? Você é o mais velho, são 3, né? São 2, eu e a minha irmã mais nova. Sempre confundo. E aí você é o mais velho, e aí você sempre junto, porque mulheres no futebol antigamente já era mais restrito, hoje já não tanto, mas como é que era para ti a convivência com atletas de alto nível, teu pai também era, claro, e profissionais da beira do gramado? Eu me lembro muito mais assim do Grêmio, muito pouco, porque eu era muito pequeno, eu tinha 1 ano, 2 anos na época, mas no São José, em São Paulo, eu me lembro bastante, né, dos companheiros dele. Na Ponte Preta também, a Ponte Preta tinha o Brigatti, que hoje foi treinador da Ponte, tinha o Monga, o centroavante, que eu via jogar, eu me lembro que eu gostava do Monga. E no Grêmio eu tive algumas pessoas que eu tenho contato até hoje, que é o Paulo Roberto, lateral direito. Paulo Roberto, cara de cavalo, lá de Viamão. Isso, e o Baidec, que é o zagueiro, né? E durante o período que eu tentei jogar no Grêmio, eu fiz grandes amigos, né? Que foi o Eduardo Costa, que hoje mora em Florianópolis, o Gavião, que é um volante, o Anderson, Carlos Gavião, o Anderson Polga, que foi campeão do mundo em 2002. Eu vou Portugal também. Rodrigo Grau e os seus irmãos, que foram, né, a gente sempre esteve junto ali em várias partes, aí Cláudio Pitbull, o Leanderson, né, que são amigos, né, fora o Márcio e o Bruno, o próprio Bruno, que era apontado como o novo Ronaldinho. São pessoas que eu ainda tenho um grande contato e tenho uma admiração pela pessoa deles também. Aí surgiu a educação física, deixou o Zequinha. Sabia que eu pulava, no Zequinha ali na Pedro Wine, onde eu morava, bem em frente ao portão. Hoje tem uma estrutura muito melhor, né? Tinha aquela gavetinha de buscar bola. Sim. E aí o tiozinho deixava o portão aberto para as crianças jogar. Eu estava na escola do fundo ali lá da igreja, lá no Passareio. E aí nós íamos jogar bola. Nós subia tarde. Quem achava, gente? Chegava 5, 6 horas da tarde, vamos começar a escurecer. Daí a mãe já começava, estava preocupada desse menino, porque lá tem o campo 1º de maio, perto aí também lá na escola da creche, do Zequinha. Então nós corríamos para jogar bola, tinha o campo de jogar bola. E eu jogava, né? Jogava bola lá, até depois fui jogar base, joguei no União Alvorada, joguei no Rio Preto, joguei no São José também. O Novo Eleito ficava na arquibancada, o todo patrimônio do clube não era essa potência que era, só tinha muito som na época. Ficava ali tirando as graminhas, nada, ficava vendo na cruzada da base, para ver se alguém tinha futuro para poder já encaminhar. Aí o São José, você largou o Zequinha, largou o futebol para estudar educação física. Quais foram as suas qualificações e quando você surgiu o primeiro convite oficial? Não, agora eu sou um profissional de educação física, você preparador, você treinador. Surgiu esse convite? Em 2005, antes de eu terminar a faculdade, eu fiquei uma pré-temporada inteira com o meu pai e com o Dudu Gasperin, que era o preparador físico na época, que é filho do Gasperin, goleiro do Inter, no Atlético Hermann Eichinger, né? Ajudando-os, né? Trabalhando com eles e ajudando 2005, como auxiliar de tudo praticamente. Se não me falha a memória, 2005 o Atlético Hermann Eichinger foi semifinalista. Perdemos para o Figueirense na semifinal. E em 2006 foi vice-campeão para o Criciúma. Isso. Perfeito. E aí, em 2005, eu ajudei, estava iniciando nessa função. Com o Aires Marchetti, né? Saudoso Aires Marchetti. Com o seu Aires Marchetti. E eu acabei estando no meio, né? E junto com o Eduardo, com o Dudu e com o meu pai como treinador, ajudando de tudo que eu podia, né? Principalmente auxiliava a preparação física. Não só colocava o chinesinho? Não, ajudava, estava lá no meio. E aí, em 2006... Remunerado? Não, sem remuneração. Estava só mesmo perto, junto com o meu pai. Em 2006 eu me formo, no meio do ano, e o meu pai me convida para trabalhar com ele no Marcílio Dias em 2006, no final do ano. E aí eu vou como auxiliar de preparação física do Humberto Ferreira. E o teu pai? Como treinador do Marcílio, naquela época. Em 2006? 2006. A gente faz a Copa Santa Catarina na época, né? O Humberto Ferreira
sai do Marcílio Dias, né? Foi para o Avaí na época, Humberto Ferreira. Ele sai do Figueirense, do Marcílio naquela época e vai para o Avaí, junto com o Mauro Ovelha, que foi treinador do Avaí naquele período. O Mauro foi em 2006, se não me falha a memória. Foi, isso. No final de 2006 ele assume. E eu acabo assumindo a preparação física do Marcílio Dias, um trabalho junto com ele. Posterior a isso, eu trabalhei com meu pai de novo no Brusque, né, em 2007. Aí, mesmo em 2007, no segundo semestre, eu vou para o Maranhão trabalhar com o falecido KT, como preparador físico também. Jogador de São Paulo, ponteiro direito, jogava muita bola, foi Libertadores 93, 94 e Mundial também. E o KT foi como treinador de uma equipe do interior do Maranhão, eu vou trabalhar com ele também. E aí eu começo aventura, a minha... Né? Abre aspas, aventura. Aventura. Mas foi bom, para a carreira, assim, aprende bastante. E a partir dali eu comecei e depois disso eu retorno, trabalho com meu pai de novo no Ipiranga de Erechim, no Brasil de Pelotas, e no Santa Cruz. E quando nós estávamos no São Paulo de Rio Grande, em 2011, mais ou menos, 2011. O São Paulo de Rio Grande é clássico porque tem o estádio Alto da Cruz. E eu recebo um convite do Figueirense para ser observador técnico na época. Isso já quando? Isso em 2011 já, então 2011. E aí eu aceito o convite e vou para o Figueirense em 2011. Quem estava na gestão? Bruno Costa. E Bruno Costa era o diretor da base na época, né? E o Paulo Prisco Paraíba. Não era o Prisco, mas já era o Vilfredo Brilho. Mas aí já era o clube, já empresa já. Não, ainda não. Nessa época era associação ainda. E aí eu vou para o Figueirense em 2011. O Vilfredo Brilho, ele tinha aqui natural de Turvo, né? Interior de Turvo. E aí até o nome da rodovia é o nome do pai dele. A gente desceu a Serra da Rocinha, a 285, e aí entrou no trecho catarinense, e é o nome do pai dele. Nunca mais vi o Vilfredo, mas ele foi uma figura importante na gestão do futebol do Figueirense, profissionalizou muito, né? E aí ele abriu oportunidade para muitas pessoas, e uma delas foi você. Foi, e aí eu fico no Figueirense como observador técnico, depois eu acabo assumindo como treinador do Sub-15 um período. Treinador do Sub-15? Treinador do Sub-15. Olha esse encontro do esporte revelador. Além de fazer a gestão hoje, a parte externa das 4 linhas, o Gil já foi treinador do Sub-15 do Figueirense. E do Sub-20 do Brusque também. Títulos? Não há nada. Não, nós somos, na verdade, eu fui com o Sub-20 com o Sub-15 do Figueirense, eu fui com uma Copa Votorantim, que acontece até hoje. A gente foi bem na competição naquela época, a gente chegou até a semifinal, então já é alguma coisa. Né? Já tem no currículo. E do Brusque? Do Brusque é Sub-20, fiz um estadual Sub-20 pelo Brusque, como treinador do Sub-20. E a gente foi passando, acho que a primeira fase, e depois acabamos caindo. Teu estilo, qual é o teu estilo de treinador? Isso aí é uma revelação que a gente não sabia, isso é recorte, viu? Qual é o teu estilo de treinador hoje, assim, nos tempos atuais? Eu era um pouco agressivo com os meninos, eu confesso. Eu acho que hoje em dia não ia caber, não. Porque o último agressivo que tinha aqui em Catarinense, você conhece muito bem, é o Silvio Santos. Uma certa vez, numa certa semifinal de um campeonato catarinense Série B que valia vaga na Série A, ele chutou o 20 litros de água. Falei lá para todo mundo, tem jogador até hoje querendo remendar a bombona de 20 litros ou secando o chão do vestiário lá no Emília Mendes Rodrigues. E aí, Ventura, em 2012 eu recebo um convite, né, depois de ter feito a Copa Votorantim, o Chico Lins, que hoje está comentarista da CBN. Jogador de futsal também, um cara fantástico. Exato, e o Marcos Moura Teixeira, que era o executivo do profissional, me convidaram para assumir um cargo de coordenação. Marcos Moura Teixeira, que vem ser sobrinho do Ricardo Teixeira. Me convidam para ser coordenador da base do Figueirense, para trocar de função, uma função que eu nunca tinha feito, né, principalmente em base. E em 2012, em março de 2012, eles me efetivam na função, onde eu permaneço até 2014 como coordenador da base do Figueirense, e aí eu vou para o Internacional. Faz um parênteses aí, foi aí em 2014 que você conheceu o Raul Cabral? Não, conheço o Raul quando eu chego no Figueirense em 2011, né? Você já estava lá? Já estava lá. Em 2011 eu já estava lá. Como é que foi a relação de trabalho? Foi muito boa. Foi ali que criou a amizade? Foi ali. Ali nós tínhamos uma equipe de trabalho muito bacana, era o Fernando, meu primo, era o treinador do Sub-20 na época. O Raul era o treinador do Sub-17 e o Márcio Coelho era o treinador do Sub-15. E o Alisson, hoje, que trabalhou aqui no Tubarão há um tempo atrás, era o treinador do Sub-13. Então, só para pontuar, o Fernando Gil, que hoje está no Marcílio. Isso, que é o executivo do Marcílio. Executivo do futebol do Marcílio, que trabalhou aqui no Peixe também.
O Raul Cabral, hoje técnico do Tombense, exercício, né, da Cidade Azul. O Márcio Coelho Gugu, treinador do Marcílio, campeão da Copa Santa Catarina, não, vice-campeão da Copa Santa Catarina, e por muito tempo comandou o Guarani de Palhoça, e o Alisson Rodrigo da Silveira, que é árbitro da Federação Catarinense, que estou a final do Campeonato Catarinense de Futsal, Série Ouro, já trabalhou aqui no Tubarão também, e ele que é de Florianópolis, também trabalhando no Figueirense com você naquela época. Exato. E aí ali a gente começou a construir as relações, tanto profissionais quanto pessoais, e aí em 2014 eu acabo saindo, tive um convite do Internacional de Porto Alegre, onde eu vou para o Inter para coordenar todo o departamento de captação da base. Quem captou naquele período de nós? Ah, cara, assim, eu acho que o Charles foi um, que está no Corinthians hoje, né, que veio para o Inter. Teve o Bruno José, que acabou saindo depois. Então, assim, teve alguns. Jogou no Juventude? Jogou no Brasil Santos, depois, Santos, jogou no Cruzeiro. Santos também. Santos, eu não me lembro do Bruno Santos, mas pode ter sido. Então, teve, assim, alguns atletas ali que acabaram, né, até agora há pouco tinha alguns meninos ainda mais novos, que às vezes até passam desapercebidos, assim. E depois disso, eu retorno para o Figueirense em 2017, numa função de gestão, né, realmente, novamente na função da gestão da base, com aquela empresa que acabou dando todos os problemas, que tinha milhares de benefícios, né, que seduziram, né, principalmente em relação ao projeto desportivo que se existia no momento. Parecido, não muito distante, do que aconteceu nesse local também. Não peguei muito mais não é o assunto, mas foram termos de fundos e hoje o associativo tem o Clube SAF, que realmente é o que precisa. Né? A SAF hoje no futebol brasileiro não é a melhor alternativa do futebol brasileiro, mas qual é o Clube SAF hoje que se destaca? O Atlético se destacou, está na Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia do Grupo City ainda está remando. Hoje é um clube SAF, mas não é SAF, que é o Palmeiras, porque tem a tia Leila que mete uma grana lá, e o Nobre também já é assessor dela. Cruzeiro, né, com o Pedro Lourenço, a família dos mecenas da construtora MRV lá em Belo Horizonte, e são vários clubes SAF no Brasil. Né? Aqui no outro lado do trilho, vamos dizer assim, o Otimus também, até agora, não se apresentou como clube SAF. Né? Cada vez está retraindo, mas não é assunto também. Só para fazer algumas observações e lembrar. E nós temos o Joinville, que ainda, né, passa por alguns percalços. O Barra é um clube SAF, de empresa, e aí tem as suas histórias. Né? O Barra hoje, ele, com o recurso que vem do futebol alemão, um parceiro que é o gestor do clube, que pouco aparece, e tem, né, a gestão do Beni Sobrinho, tem até o seu estádio. E o Barra vai estrear na Série A do Campeonato Catarinense com seu estádio. Isso é importante. Alguns clubes que têm o seu espaço vendido, até hoje não sabem onde vai ser o seu estádio. Mas esse assunto outro dia também a gente tem como lembrar, porque a gente sabe, né, a nossa responsabilidade perante aqui aos nossos telespectadores. Aí, 2017, Figueirense. E fico até 2020 aí, né? A gestão da Elephant, eu acho que todo mundo acompanhou naquele momento, né? Os problemas que aconteceram. E eu assumo o departamento de futebol profissional do Figueirense em 2019 e fico até 2020, até metade de 2020, onde tem a pandemia. E eu recebo um convite para ir para o Brasil de Pelotas, para ser o executivo na Série B também. E eu saí Foi na Série B, foi naquele ano que jogou a Copa do Brasil? Não, nós fomos um ano anterior que eu trabalhei com o Emerson Maria, em 2020, e logo após a saída do Emerson, a gente contrata o Tencate, que estava no Criciúma até pouco tempo, e nós finalizamos a série B ali, né? E aí eu tenho uma pequena passagem no Paraná Clube, né, que é um período diferente, já foram 40 dias praticamente. E aí eu tenho uma proposta, né, um convite para ir para o Santos Futebol Clube, para ser o gestor da base também, junto né, com as pessoas que já estavam lá no profissional. E eu acabei indo para o Santos em 2021, na verdade. Saio do Santos em março de 2022, onde eu venho para o Ercílio Luz, né, e permaneço até novembro do ano passado. Aí depois você vai para o Inter.
Fico pouco tempo no Inter, o Mazuco, que é o executivo hoje do Inter, estava no Atlético Paranaense, me faz um convite para ir para o Atlético, eu acabo indo, né? Muito pela pessoa dele, né? Uma pessoa que é ímpar hoje dentro do futebol e como pessoa também. E eu acabo indo para o Atlético, do Atlético tem a saída do Mazuco, com a saída do Mazuco todos, né, que vêm junto com a gestão dele acabam sendo desligados também. E aí 2, 3 meses depois do meu desligamento de lá eu acabo acertando aqui no Tubarão. Um questionamento rápido para te me responder é a questão da qualificação. Você, além da educação física, o que você fez além do futebol, né, dentro da área do futebol, para poder ter essa construção da tua carreira de preparador físico e treinador, e ainda foi a semifinal da Copa do Trentino, para deixar bem claro, né? E estilo chuta bombona d'água, né? Na verdade, sim, Arthur, eu acabei no início, a minha ideia era ser preparador físico, então eu fiz alguns cursos de especialização, né, tanto na PUC quando eu estudei, fiz alguns na USP também, em São Paulo, né, porque a minha ideia era ser preparador físico, né. Para ser treinador, eu te confesso que eu não fiz nenhum tipo de curso para ser treinador, eu estava no meio e acabei indo, né. E quando eu migro para a parte da gestão é onde eu começo a tentar me especializar um pouco mais, né? Tanto com pessoas que eu já conheço, né? Com diálogo, como com alguns cursos, principalmente, né, os cursos da Universidade de Futebol, né, cursos de gestão de pessoas, principalmente, que isso eu acho que é uma das partes fundamentais dentro da nossa... Pois é, tem gente que tem o curso e não sabe lidar, tem gente que tem o curso e sabe lidar. A qualificação de gestão de pessoas no futebol é fundamental para É fundamental, eu acabei... Não precisa bloquear o WhatsApp de ninguém também. Em gestão de pessoas eu acabei realizando, assim, 2 cursos de gestão de pessoa e um seminário, um simpósio que eu acabei participando, né? Porque é umas coisas que tu sempre aprende algo novo, né? E eu acho que essa relação interpessoal é fundamental no nosso meio. Bom, e aí, nessa relação interpessoal, relação entre as pessoas, você tem os seus parceiros de caminhada que você gosta de trabalhar e quando está num clube você convida. Certo? Aqui no Ercílio foi diferente. O Raul te convidou para saber do teu trabalho. Qual a parceria profícua entre a empresa que faz a gestão do clube ainda limitada, você estava na parte que era limitada, e você veio para substituir o Ney Rama. O Fernando já estava, né? O meu primo, né? O Fernando, era o Ney, o Fernando e veio você, durante a reestruturação do clube. Esse trabalho de reestruturação do Ercílio, que você foi fundamental junto com o Raul, porque do dia para a noite o Ercílio começou a despontar no cenário esportivo catarinense, disputando uma Série B do Campeonato Brasileiro. Isso foi importante para o teu crescimento profissional e amadurecimento também? Foi, sem dúvida. Tudo começou, acho que, né, o projeto começa com o Raul e o Fernando, meu primo, né, antes da saída dele, ele também acabou... Eu vim para trabalhar junto com ele, na verdade, né, a gente veio para fazer e ele acabou saindo, né, por alguns problemas dele, particulares, e a gente deu continuidade, na verdade, a esse processo junto com todo mundo, mas sempre foi uma relação muito boa, né, tanto nossa quanto do presidente, sempre teve um respeito e uma relação muito, muito bacana, e a gente tinha realmente liberdade para poder trabalhar e para poder desenvolver dentro do que era planejado, né, pelo presidente, que ele era nos passado, a gente tentou sempre fazer o melhor possível. Ficou quando queria chegar um pouco mais longe, alguma competição, decorrente de falta de atleta, falta de repente um bicho, alguma coisa que não conseguiu dar o passo à frente? O Raul ficou marcado, né? Bem da verdade, o Raul ficou marcado porque não conseguiu conquistar um título por cima. Mas eu vou te perguntar como um executivo de futebol, quando você assina um contrato, na última cláusula, no 39, vamos dizer assim, parágrafo 5º, temos que ser campeão em todas as competições. Tem alguma coisa que tem nisso? Não. Na verdade, a gente sempre teve um objetivo muito claro, que tinha sido nos passado naquele momento, que era atingir as vagas do campeonato nacional, né, que era conquistar, sempre ter um calendário para o clube, conquistar as vagas da Série B, e isso a gente atingiu, e a gente tinha um objetivo que era tentar o acesso da Série C. Né, isso também, o presidente sempre foi muito claro, e infelizmente, né, a gente não conseguiu, né, a gente acabou saindo naquele fatídico último minuto contra a Ferroviária, onde nós sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil, mas que se passássemos a gente existia uma possibilidade muito grande do acesso.
É lógico que tinha algumas A coisas... Provera acabou subindo para a Série C, está Exato. na Série B do Campeonato Brasileiro. Exato. E é SAF. Exato. Mas assim, o nosso objetivo principal, né, que sempre tinha sido passado para mim e para o Raul naquele momento, era que a gente conseguisse sempre manter o clube com calendário, principalmente com o calendário nacional, que era muito importante para o clube. Né? Gil, a lealdade entre os profissionais é fundamental para que tudo dê certo na gestão do futebol? Não tem dúvida. Isso eu acho que ter lealdade, eu acho que isso é muito mais do teu caráter do que uma questão profissional, né? Eu acho que a gente precisa ter lealdade com todos e ter companheirismo e parceria com todos, né? Eu acho que a gente pode, profissionalmente, a gente pode até ter algum problema, mas em forma de tratamento, a forma de respeito, eu acho que ela tem que existir independente do esporte ou da profissão que tu estejas. Eu te pergunto isso por conta da questão da parte de liderança e gestão. Tem que chegar para um treinador que é muito parceiro teu, assim, olha, infelizmente, para frente não dá mais para seguir. Não, isso acho que é questão profissional e faz parte do processo, né? Acho que faz parte do nosso trabalho, né? Esse tipo de comunicado. No caso do Raul, não fui eu que comuniquei, né? A gente foi comunicado, nós fomos comunicados por telefone. Não teve uma reunião, não teve nada? Não, foi comunicado por telefone, né? O presidente nos ligou para o Raul, depois me ligou, dizendo do nosso desligamento e a gente acabou seguindo nossa vida para frente. Qual a importância de um trabalho que você, a expressão, demitido por telefone? Não podia ser pessoalmente, não podia ter vindo fazer, não podia ter vindo até o encontro de vocês, fazer de forma individual ou agradecer de forma simultânea os dois para seguir a carreira e fazer por telefone? Eu acho até... Falta medo de encarar a verdade, medo de olhar nos olhos assim. Eu acho que até poderia, sabe, Ventura? Mas a gente tinha uma relação muito boa, assim, cara. Tanto que eu te falo, eu não carrego nenhum tipo de mágoa, principalmente em relação a isso, até porque, né, e volto a falar, eu já falei outras vezes, né, tanto o Vinícius quanto o seu Marcos foram duas pessoas extremamente profissionais conosco, né, e o seu Marcos, né, um cara muito mais apaixonado assim pelo clube. Eu particularmente só tenho a agradecer os dois, né, pelo período que a gente teve ali, pela forma como as coisas aconteceram até então. É óbvio que todo desligamento ele gera um trauma, mas te falo que eu não tenho nenhum tipo, principalmente com eles, nenhum tipo de mágoa, porque às vezes é feito de ciclos e a ligação, na verdade, do Vinícius para mim, principalmente, né, pelo Raul eu não posso dizer, mas para mim era tão normal porque a gente falava no telefone praticamente quase todos os dias para resolver todos os problemas. Então não vi nenhum tipo de problema e sei das tarefas que ele tem também em Florianópolis, na empresa dele, que são muitas, então para mim eu não tenho nenhuma mágoa em relação a isso. Maravilha. Bom, conversando com o Felipe Gil aqui no Encontro do Esporte, a Pirgon Confecções, o seu bom gosto merece mais. Hipercarros, seu seminovo com garantia e procedência na Hipercarros, na Padre dos Pés, 622, próximo à rodoviária, e benefício quilômetro 60, 626-5144. Você deve ligar para lá e já garantir a sua torta, o seu salgadinho de confraternização de fim de ano da sua empresa. É muito, muito gostoso, entregue na sua empresa, na sua casa também. A torta não, você tem que ir lá buscar, mas olha, vale a pena, viu? O preço é especial e já tem muitas encomendas, então 3626-5144, não perde tempo para falar lá com o Renan. Gil, aí surgiu a possibilidade de vir trabalhar em casa novamente. O Felipe hoje tem residência fixa em Tubarão, você assiste tudo aqui, enfim, tem a sua vida aqui, é muito mais fácil entre Tubarão e Floripa, entre Tubarão e Porto Alegre. É muito mais fácil do que você morar lá dentro da ilha, né? Morar na Ilha Internacional, que deve ter casa lá, não tem fortuna, e aí tem que morar lá e mais na vida. Deixa aqui. Mas vamos lá. E aí, Gil, veio a possibilidade de trabalhar no Clube Atlético Tubarão SAF, uma nova proposta, numa outra realidade de clube, né? Realmente saneado, enfim, com o Juliano Mendes sendo o gestor. O legislativo é comandado por José Martins, que cuida da parte estrutural, e aí sentou você, o Juliano, o José Martins, para conversar de uma possibilidade de trabalho, para ser o gestor do futebol do clube,
cara que vai colocar, vai ditar música para colocar de volta o Peixe na elite do futebol catarinense. Eu tive uma primeira conversa com o Juliano ainda quando eu cheguei no Inter, né? O Juliano entrou em contato comigo antes do estadual desse ano, mas eu tinha recém-chegado no clube e não, naquele momento acabei não vindo, né? E quando deu a minha saída do Atlético, o Juliano me ligou umas 2 semanas depois, a gente conversou, teve uma primeira reunião. Então você estava te monitorando, né? A gente estava vendo piada no telefone. Tá rastreado. Tá rastreado. Opa, agora vai. E aí nós tivemos uma primeira reunião, né, um almoço, o Juliano e eu, depois nós tivemos uma segunda conversa por telefone. Antigamente os almoços de aceita eram no Ataliba, hoje não tem mais. Onde é que foi esse almoço? Foi na churrascaria aqui da cidade também. E nós acabamos... Aquela perto da BR ou perto da igreja? Perto da igreja. O Juliano é diferenciado, hein? Se ele quer conquistar, conquista pela Bahia. Quer conquistar alguém? Eu ia dizer mulher, mas mulher não se conquista pela Bahia. Conquista flores, um fumante, uma noite de amor. E o Juliano levou logo para almoçar, para contemplar, vai pela barriga. Né? Como tu já não conhecia esse lugar também. Né? E aí nós tivemos essa primeira reunião, né? E depois conversamos por telefone. Posterior a isso, eu chamei o Juliano também, eu convidei ele para conversar, até para a gente poder eu explicar para ele, né, a forma como eu gosto de trabalhar, entender qual que eram as metas do clube, o que o clube gostaria porque às vezes não adianta tu só contratar e tu não ter uma relação de trabalho, né? Eu acho que isso a gente precisa ter, porque senão quem perde é o clube, né? Eu não quero ficar de passagem no Tubarão. Eu quero poder fazer algo que seja sustentável para o clube também. E aí eu conversei com ele, né, e a gente acabou batendo papo, foi muito bom, gostei bastante dessa conversa. E aí, posterior a isso, eu tive algumas sondagens. Né, tive o Brasil de Pelotas, me fez uma proposta formal, eu já tinha trabalhado lá, e o Botafogo da Paraíba também fez uma proposta formal e eu acabei nesse financeiramente nos dois que você recebeu, era melhor que aqui ou aqui é melhor que lá? Era melhor. Lá era melhor. Os dois eram melhores. Assim. Principalmente o Botafogo, porque estava tá na Série C, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, então era um atrativo muito grande. Assim, né? E eu acabei sentando com a minha esposa para conversar, para a gente pontuar algumas situações. Qual o nome dela? Maríndia. Marília, a senhora que manda, viu? Já deu para perceber tudo. É verdade. Tá certo. E conversei com ela bastante, né, pontuei, né, várias situações, a gente pontuou várias situações. Mas na verdade quem pediu para eu ficar no Tubarão foram meus filhos. E eu acabei aceitando. Qual a idade deles? 10 e 6. Pulando de cidade em cidade, a questão da parte escolar também, e não consegue criar o vínculo da memória afetiva. Não que vai ficar a vida inteira aqui, mas acho que já percebe que a cidade tem essa condição para ter uma condição de vida. Né? E esse ano eu acabei ficando praticamente 8 meses fora do Tubarão. Né? Isso eu acho que eles sentiram bastante, porque quando eu fui a Santos eles foram comigo, quando eu estava em Pelotas a minha esposa estava em Porto Alegre, então a gente se via, e era pandemia, então tinha uma facilidade de deslocamento um pouco maior. E esse ano foi bem complicado, e eles na escola, e eu acabei, né, conversando com o Juliano no dia que eu dei a negativa, que foi uma sexta-feira, eu tinha que dar a resposta do Botafogo da Paraíba até ser aquela sexta-feira. Eu dei a negativa para o Botafogo na sexta-feira, meio-dia, e de prontidão eu liguei para o Juliano, falei que eu tinha negado a proposta e que eu aceitaria, né, a gente poder iniciar esse trabalho com o Tubarão. Pela persistência do Juliano para contar com o teu trabalho. E aí assumiu, você comentou conosco na torcida na UniTV que você tinha alguns objetivos traçados até o final do mês de novembro, para a segunda semana de dezembro já começar a startar outras situações visando a Série B, que inicia 1º de junho, no qual você participou do Conselho Técnico. São 10 clubes, no mesmo sistema do ano passado, os primeiros da primeira fase avançam para as semifinais, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto, sai o cruzamento das semifinais, e aí o Tubarão pode, com 9 jogos, com 11 jogos, conquistar o acesso. E você tem ainda o Sub-21 Série B para disputar a partir de março, conforme o calendário proposto pela federação.
começa a trabalhar essas duas competições, nós estamos em dezembro, março está batendo na porta, a gente sabe que tem que organizar a comissão técnica, tem que organizar atletas, e tem já atletas com pré-contrato para jogar a equipe profissional a Série B, como o Michel, e tem outros atletas do clube que estão, né, em atividade emprestada, se volta ou não volta, depende da negociação do momento dos clubes que eles estiverem também. E aí, precisa buscar para montar a comissão técnica, a parte de fisiologia, parte de fisioterapia, porque o clube estava sem nada. Uma coisa que eu sempre, né, eu falei para o Juliano na nossa primeira conversa, assim, Ventura, eu acho que uma gestão, ela parte de pessoas, estrutura e atletas, né? Então a gente, num primeiro momento, foi a gente tentar achar as pessoas certas para o lugar certo, para a gente poder ter pessoas com capacidade realmente de trabalho, pessoas de confiança e que a gente consiga poder desenvolver realmente um trabalho de excelência, independente do lugar onde a gente esteja. Então, se estiver no Atlético Paranaense ou no Tubarão, ou no Imbituba, qualquer lugar, a gente tem que fazer o mesmo trabalho, tem que ser a mesma forma de trabalhar e de conduzir. Posterior a isso, né, começar a ajustar a questão da estrutura, porque isso faz com que tu tenha uma visibilidade maior, com que os atletas queiram vir para o clube, que os profissionais se sintam à vontade para trabalhar, criar um ambiente bom de trabalho. É uma estrutura maravilhosa. Maravilhosa, e é só ajustar, né? Eu acho que a gente precisa dar uma repaginada em algumas situações, a gente já tá fazendo isso. Estamos montando uma sala nova de comissão técnica, um vestiário novo de comissão técnica, estamos pintando algumas partes do clube, principalmente um pouco mais interna também. Então a ideia é tentar dar uma reorganizada nisso, e aí entra a questão pontual dos atletas, né? A minha ideia de contratar o treinador já de início foi para que a gente também não contrate jogador que daqui a pouco não se encaixe dentro do modelo de jogo do treinador, e aí nós vamos estar perdendo tempo. Então eu sentei com o Sandro, a gente conversou, a gente teve 2 reuniões antes da contratação dele, para que ele explicasse para mim, e depois junto com o presidente, com o Juliano, a forma dele de trabalhar, como ele gostaria de trabalhar, que se encaixava, né, do que a gente imaginava em todos os aspectos. E aí, a partir dali, a gente começou a pontuar alguns atletas e teve algumas situações pontuais que a gente acabou efetivando realmente os pré-contratos, né? A gente tem o Michel, que é o centroavante, e vai jogar pelo Avenida, o estadual. É um atleta que a gente vem monitorando há bastante tempo e é um atleta que a gente acha que tem o perfil da competição, fora a questão extra-campo dele, que é fantástica, que todo mundo fala. Um jogador experiente para ser aquele líder. Experiente. Bem para ser o capitão. Também, né? O Alan Maia, que é um atleta que já passou aqui no clube esse ano, que é um atleta que foi bem nos jogos que jogou. A gente olhou os jogos, o Sandro e eu, e nós gostamos também, tiramos referência com os treinadores, com o próprio Juliano, né? Até para ver uma questão de aceitação no modo geral dos atletas que já passaram aqui no clube. E a gente acabou efetivando também o pré-contrato dele, ele deve jogar no Tocantinópolis, se não me engano, no estadual lá do estado deles, né? E alguns outros atletas que nós já temos o pré-contrato assinado, né? Com alguns. Uns pediram para a gente não divulgar, então por isso que a gente não está divulgando, né? Outros têm algumas cláusulas de saída, principalmente de Série C do Campeonato Brasileiro, né? Que vão jogar o estadual e tem uma cláusula, então a gente, em conjunto com o atleta, a gente achou melhor não anunciar, porque daqui a pouco tu faz um pré-contrato, o atleta não vem, né, acaba pegando mal, então a gente está deixando um pouco em off alguns desses casos, né? Mas a gente crê que a gente, né, está tentando se organizar cada vez mais para tentar entrar forte na competição, porque a gente sabe do objetivo principal do clube, que é realmente o acesso. A gente não promete o acesso, mas a gente promete bastante trabalho e organização para tentar chegar mais claro dentro da competição. O Tubarão desorganizado, né, no primeiro momento, aos olhos de quem não entende futebol, não teve sucesso com o Fabiano Soares no comando da equipe e acabou trocando o treinador, trouxe o Christian Souza. E aí ele conseguiu organizar a equipe e aí, quando precisou da equipe, a equipe não correspondeu aqui dentro de casa contra o Juventus, que já do Sul acabou sendo eliminado. Isso é na história recente, já na gestão Zé Martins e agora com o Juliano no comando. Eu te pergunto o seguinte, esse case 24, ele serve de exemplo para não cometer alguns erros que o clube cometeu no início
dessa temporada, um deles é reparador, é a contratação de forma antecipada do treinador? Eu acho que não tem dúvida, né? Eu acho que isso ela faz Porque parte o do Sargentino é atual planejamento. vice-campeão da Série B catarinense e foi vice-campeão invicto. Exato. Eu não tenho dúvida porque é o que eu falo, né? Assim, o resultado de campo é um resultado que tu não vai conseguir mensurar e não dizer nós vamos ganhar tal e tal jogo e vai perder tal jogo, não dá para saber. Mas o que a gente acredita é que se tu organizar de uma forma constante, né, todo um trabalho, tu ter um planejamento realmente definido, vai fazer com que a gente chegue mais perto do objetivo final. Então, é por isso que a gente está, né, de forma antecipada trabalhando. A gente, todos os dias, ontem nós tivemos uma reunião com a comissão técnica, né, com o treinador, com o auxiliar, com o analista de desempenho, né, para que a gente já tem aí alguns nomes, né, mapeados dentro da nossa planilha ali para poder observar os campeonatos estaduais. Então a gente deve fazer um monitoramento bacana aí do campeonato dos estaduais para a gente poder ter os melhores atletas que se encaixam dentro desse perfil que a gente vai buscar aí nos estaduais. Eu reforço algo aspas, porque você falou, a gente não promete título, mas se você começa antecipadamente e organizado, você consegue chegar. Porque o Forjari, ele foi anunciado pelo Monte Azul, que está sendo feito do Campeonato Paulista da próxima temporada. A gente tem como adversários na próxima temporada, na Série B, Blumenau, que não investe, Camboriú, que é candidato, Carlos Renault, que é candidato, o Fluminense de Joinville, que é um time do Anelise, que é aquele, sabe, vai com a base, Inter de Lages, sempre adversário perigoso, tem que respeitar o Leão Bay, mas não sabe o poder de investimento do presidente do Inter de Lages. Juventus de Aragua do Sul, o Thiago está lá para ser executivo, está montando uma equipe, está trabalhando também. E importante, o Juventus é reforçar a marca no clube que tem hoje engolido pelo futsal, o Jaraguá campeão da Liga Nacional e não tem investimento no campo. Metropolitano de Blumenau, é na briga de ser o único clube da cidade, né, criado lá nos anos 2000, provavelmente vai jogar no Céu, dividir protagonismo com o Blumenau Esporte Clube. Nação de Joinville é uma equipe que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um trabalho consolidado já ao longo desses anos, o Leão do Norte, consolidado, porque tem jogadores de qualidade que ficam na base, que vão jogar, que estão jogando, tem um Atlético Goianiense, Internacional, quer dizer, faz um trabalho de organização e de captação também. O Porto é o bônus do campeonato, é aquele time que você não pode pensar em perder uma partida sequer, que pode perder pontos para o Porto, e aí você pode complicar a sua chegada e o Clube Atlético Tubarão. 10 clubes, eu entre esse turno, nunca os primeiros avanços, já também para a semifinal, terceiro contra sexto, quarto contra quinto, e os dois últimos são rebaixados para a Série B, da Série C. Gil, hipoteticamente conseguiu acesso, campeão, vice, não importa, conseguiu acesso. Tem na sequência, 40 dias depois, no máximo, 30 dias, a Copa Santa Catarina, que é uma competição que torna-se preparatória para disputar a Série A e com grande chance de disputar uma competição nacional, ou uma Copa do Brasil, ou uma série B do brasileiro. Com o advento da mudança do calendário e encurtamento catarinense, a federação quis dar uma garibada, uma melhorada, como fez como faz a Paulista e como faz, né? Como faz a Federação Paulista em colocar essa vaga na Série B do Campeonato Brasileiro, os clubes que disputam a competição. Então, tem esse movimento. E quando o clube anunciou, o Peixe Mil Grau, que é um parceiraço do clube nas redes sociais, que faz o trabalho de assessoria de imprensa que o clube não faz, isso é bem na verdade, o Tubarão erra ainda nessa assessoria de imprensa, tem um clube de futebol que tem o que tem hoje, e tem uma sequência, tem que ser simpático com o seu torcedor, tem que ter conteúdo, certo? Não é para puxar o saco de um ou do outro, é para falar do clube. Por exemplo, nós temos na semana que vem um aniversário do Clube Corumão da cidade, podemos parabenizar. Nós temos, no início do Campeonato Catarinense, fazer uma postagem, alguma coisa que possa incentivar. Nós estamos chegando aí, hein? Se prepara aí vocês. Tá? Uma forma de agradar os outros torcedores e manter a atividade. Porque hoje não tem roupa, não tem camisa para vender. Agora hoje tem
Vocês procuram a mesa do peixe para comprar e não conseguem, porque não tem. Então isso tudo, né, ou até terceiriza numa loja, enfim, esse espaço, isso tudo parte da comunicação do público. Tá? Que processo de reestruturação, mas tem que ter. Ó, Tubarão faz ajuste no gramado e as traves serão retiradas para você colocar só para disputar a competição. Já é uma notícia. Esse clube Ergo sabe disso. E os gestores sabem disso e vão melhorar isso para o ano que vem. Mas o que eu me refiro é o seguinte: jogou a rede social, vai lá o Tubarão disputar a Copa Santa Catarina. E aí você começa a mexer com um sonho do torcedor. Porque aqui dentro desse estádio, você tinha Vaguinho Dias, você tinha a estrutura da SPR ainda em alta, e uma disputa de competição nacional. O clube ganhou a Copa Santa Catarina em 2017, disputou o jogo mais histórico da sua recente história do Atlético Tubarão, que é o 5-4 no Atlético Paranaense, e vencia até os 40 no segundo tempo por 3-2. Não, 3-2, depois 3-3 e 4-3, e depois 5-4, enfim. É extremamente importante, é uma coisa que eu frisei na federação bastante na reunião, né, do Congresso Técnico, foi principalmente em relação ao calendário. Eu acho que a gente está acabando com os clubes menores, e eu frisei isso, né, eu digo aqui porque eu frisei isso na federação, porque os clubes estão ficando sem calendário. A Série A do Campeonato Catarinense, do Campeonato Paranaense, do Campeonato Gaúcho, vamos pegar aqui do Sul, em 30, 40 dias acaba a primeira fase. 40. E quem não passar de fase vai fazer o quê? Tu faz uma competição de 44 dias com um contrato de 90 dias. Como é que faz? Como é que o clube sustenta? É bom. Então, vai para a Série B, para a Série C, fecha as portas, por exemplo. E aí a gente está acabando com esses clubes, a gente precisa de calendário, eu comentei isso lá, a gente precisa ter calendário, a gente precisa ter uma sequência, né? O futebol, ele é um esporte que eu acho que é um dos esportes que mais emprega hoje, e aí eu não estou falando só de poder disputar a competição, eu acho que nós estávamos aqui fazendo o contrato com os nossos profissionais até 31 de agosto. E depois disso, onde é que essas pessoas vão trabalhar? Se a gente não ter um calendário depois, se a gente não conseguir visualizar nada para frente, o que a gente vai fazer? Se a Série B já vai ter começado, já vai estar quase acabando, a Série C dificilmente se encaixa, a Série B muito menos, a Série A muito menos. O que nós iríamos fazer com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários e com as pessoas que trabalham dia a dia no campo, no estado, com o staff como um todo? Então eu frisei muito isso, eu acho que a gente precisava ter isso, né? E eles comentavam, não, a nossa ideia é colocar uma vaga da Série B na Copa Santa Catarina. Eu falei, isso é o plus. Isso é o plus para fomentar e para organizar melhor a competição, para atrair mais a competição. Agora, para nós, a gente precisa de calendário. Se vocês vão colocar, né, eu frisei isso para eles lá, se vocês colocarem a vaga da Série D, ótimo, melhor. Agora, se não colocar, liberem a Copa Santa Catarina para quem quer jogar, ter calendário, para poder se organizar. Né? Hoje, a gente vai ter a possibilidade, nós vamos iniciar os trabalhos de campo dia 14 de abril, né? 6 semanas antes da estreia do campeonato. Aniversário do clube. E por que nós vamos terminar em agosto? Então hoje a gente tem a possibilidade de ter calendário dentro, de ter jogos, né, no nosso estádio até novembro, pelo menos. Então a gente precisava muito disso. E eu vejo que isso o calendário para nós é fundamental. Eu acho que essa vaga da Série B e Copa do Brasil, a gente tem que pensar depois do estadual. Nós temos que ir passo a passo. Né? No dia que o Tubarão completa 20 anos, inicia o projeto Série A Catarinense 2006. 14 de abril. Acho que nem sabia, né? Não sabia mesmo. Eu confirmava não falar bobagem aqui, mas 14 de abril. 14 de abril de 2005. E a gente precisa organizar isso, então a gente sabe do que nós vamos ter no primeiro semestre, sabe o que vai ter no segundo semestre. A gente está se organizando em todas as áreas. Né? Alguns profissionais vão chegar já em janeiro, outros profissionais, o restante da comissão técnica em março, os atletas em abril, para a gente poder ter esse calendário. Se a gente conseguir, né, dar sequência pós-estadual e aí conseguir algo no segundo semestre, conseguir algo na Copa Santa Catarina, maravilhoso. Acho que daí seria um ano utópico, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que a gente precisa se concentrar, né, de abril a agosto no primeiro momento,
porque é onde a gente vai ter que despejar toda a nossa energia de todos os funcionários, de todos os atletas, para que a gente consiga o objetivo principal, que vai ser extremamente difícil pelos atletas, pelos clubes que tu leste, né, clubes que estão, alguns se organizando, né, mais do que os outros, mas sempre tem uma surpresa, né, igual aconteceu esse ano, e a gente precisa estar precavido em todos os momentos para que a gente não seja pego de surpresa. Tu sabe da relação do Atlético Tubarão e torcida, que ela é hoje, em Tubarão, a torcida que mais engaja a juventude. Vai ter alguns restritos que vão ficar bravos comigo, mas o torcedor de hoje é o torcedor mais velho. Não é pejorativo tudo, mas são torcedores que já são da velha guarda, ainda que sonham, né, ainda vivem a história do Campeonato Catarinense. O torcedor do Tubarão já veio da fusão Ercílio e Tubarão Futebol Clube, depois veio a criação do Clube Atlético do Tubarão e veio ao longo do tempo disputando Série B, Série A, e você vai disputar a Copa Internacional pela Copa do Brasil pela primeira vez, disputa pela segunda vez, vai até Curitiba, né, agradeço a torcida do Peixe que entoou um canto, né, contra o meu nome lá, e as rádios locais que não sabiam quem era a aventura, depois do próprio Miário Júnior, do falecido da RTC, da Sport TV, foi também, enfim, foi demitido da Globo essa semana. Então, tu é famoso Tubarão, o pessoal canta o teu nome, isso foi agora, né? Fazer o quê, né? Mas, enfim, a gente sabe, né, da paixão do torcedor. A gente usa esses exemplos porque qualquer coisa que for contrário à vontade deles, dentro de campo ou fora deles, primeiro que vai ser possuado aqui vai ser tudo. Eu acho que a gente tem que ter uma relação muito... Sem aquele corinho, Gil, vai se perder, a rodoviária, sabe, é complicado. Eu acho que a gente tem que sempre tratar com a verdade, sabe, Ventura? Eu acho que a transparência é tudo. Falando a verdade, né, eles sabendo, e assim, e eles têm que saber que eles fazem parte disso, eles vão fazer parte disso, e a gente precisa do torcedor. O estádio com 200 pessoas é diferente do estádio com 2.000 pessoas. A gente precisa disso. A gente sabe que o torcedor vai ser o ponto-chave, né? Nós vamos ter, na primeira fase, 4 jogos dentro de casa, 2 jogos com público reduzido, os 2 primeiros. Não inverteu? Porque o Tubarão ficou em terceiro colocado? Não, ficou 4, ficou em sexto. No geral, classificação geral em sexto. Então a gente... São 4 jogos, 2 com público reduzido. 2 com público reduzido. Até 12 anos e mulheres. Então a gente vai precisar desse engajamento, porque a gente já começa a prejudicar a competição, porque nós não vamos ter o apoio de todos eles. Né? Nós vamos ter algum público aqui, mas não vai ter o público total. E existe a possibilidade de fechar a rua e colocar um telão na parte externa, naquele gramado suplementar? Eu acho que é uma situação de se estudar, assim, a gente precisa ter, até porque colocar um telão, policiamento, a gente precisa ver com tudo como é que... Isso realmente pode, não permite? Se é permitido, né? Mas, como eu falo, nós vamos precisar do torcedor, a gente quer sempre falar a verdade para o torcedor, né? Expor o que realmente está acontecendo e o que não está acontecendo. O que eu falei anteriormente, a gente vai trabalhar arduamente aí de domingo a domingo, de sol a sol, para poder fazer com que o clube atinja o seu objetivo, né? E aqui não é meu título, né? Não é minha. Eu estou aqui com uma figura que vai tentar organizar um processo junto com o presidente, né? Junto com o Juliano, com a Aline, para que a gente consiga chegar no objetivo final. E o torcedor é uma peça fundamental nesse processo, fundamental. Já caiu a ficha para ti, nossos finalmente, já caiu a ficha para ti da tua responsabilidade, porque trabalhar no CIUS e buscar no Clube Atlético Tubarão o que o Ercílio não conseguiu na tua gestão do futebol, independente de extra-campo, de arbitragem, jogador que sofre pênalti, perde, coisas que acontecem, são coisas que acontecem no futebol. Já caiu a ficha para ti, Dona Maríndia, né? Dona Maríndia também, nas conversas que você tem com ela, e acredito, né, que essa transparência em casa é fundamental para que você tenha sucesso e chegue aqui ao Tubarão e negasse Brasil, Pelotas e Botafogo, se fosse pelo dinheiro já tinha ido, né? Mas já caiu para ti a ficha para o Felipe Gil, filho crônico, que vive no futebol desde quando nasceu na barriga da mãe? Essa tua responsabilidade aqui no Peixe hoje? Já, bastante. Eu acho que
assim, a nossa vida é feita de escolhas, né? E tem uma frase que diz que cada escolha é uma renúncia. Eu acho que essa minha opção de poder estar desenvolvendo esse trabalho aqui é justamente porque eu vejo o potencial. Eu acho que o clube tem tudo para estar num futuro próximo, galgando coisas muito altas, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa se organizar. O futebol, ele não é como qualquer empresa, é diferente. A gente precisa ter pequenos ajustes que às vezes dão problema e às vezes esses pequenos ajustes não são dentro de campo, são imperceptíveis fora de campo, às vezes até. Então a gente precisa realmente estar imbuído nisso e assim eu tô muito satisfeito com o que eu tenho feito até agora, com a forma como o Juliano e a Aline, né, que são os comandantes hoje da SAF, têm participado do processo, a forma como a gente está construindo uma relação de trabalho, né, e eu estou extremamente satisfeito com as coisas que estão acontecendo. E a gente espera que a partir de 1º de junho a bola entre no gol. E se a bola não entrar no gol, infelizmente, tudo que a gente tem organizado e tem feito, as coisas acabam passando sem uma percepção. Mas eu tenho certeza da responsabilidade, não só minha, quanto do Sandro. Né? Eu comentei isso com ele quando nós conversamos. Hoje ele está colocando em xeque um acesso que ele já teve, né, para participar de um projeto que a gente tem tudo para ser vitorioso, mas a gente precisa ajustar tudo para que as coisas fiquem redondas, para que o campo consiga corresponder às expectativas. Vou falar em bola, a bola entra, não tem trave ainda para fazer o gol, mas tu tem já material, já tem bola para iniciar o treinamento? Tem tudo. A gente está trocando fornecedor de material esportivo, até por isso, né, que tu falaste em relação ao material, a gente está trocando. Já fizemos praticamente todos os pedidos, então deve chegar. Qual a empresa já está? A gente está com a Volt. Com a Volt, né, barra Spiller, então a gente fez uma parceria com eles e já encaminhou os pedidos. Demora um pouquinho mais para chegar pela quantidade de clubes que eles atendem, mas o material vai ficar bem bonito e a gente tem certeza aí que o torcedor vai gostar bastante também. Bom, Gil, eu quero te desejar sucesso nesse teu novo caminho, né? A gente vai acompanhar, mesmo que à distância, o futebol catarinense, mas sempre aquela torcida, né? Sempre tentar estar acompanhando, porque o futebol é a paixão que nos move profissionalmente, né? E como lazer também. E aí, vamos aguardar, né? As boas novas, as contratações, e acompanhar. A gente vai assumir umas outras funções também na mídia nacional, com relação à divulgação do futebol catarinense. Nos próximos dias vai sair também essa notícia. Fiquei muito feliz pelo convite, de poder também escrever com um portal que é o maior futebol do Brasil. Não é do Grupo Globo, claro, mas se fosse também não tem problema. Mas é o maior portal de futebol do Brasil. Sabe qual é o que eu estou falando, né? Não vamos citar o nome ainda. O contrato não foi assinado, não foi devolvida a minuta, mas é que consiga, né, alcançar todos os objetivos como profissional para que fique, né, um bom período aqui no Clube Atlético Tubarão, porque se estão 6 com 10 anos, eles querem ter uma relação de amizade também na cidade. Já estão tendo tempo da escola, mas seguir o caminho, né? E o que o Tony vem aqui muitas vezes para te dar também aqueles conselhos e orientações do que o Tony também manja e você sempre conversando com ele também. Sem dúvida. Eu agradeço, Ventura, sempre a forma como a gente, né, se tratou nesse período, né, e te parabenizo também pela sua nova caminhada, né, como eu falo, são escolhas, né, eu acho que tu está indo para um canal aí muito bacana, eu escuto de vez em quando, né, acho que vai ser extremamente importante para a tua carreira também, te agradeço pela forma como tu sempre me tratou e me recebeu nos programas, né, e a gente segue à disposição e esperamos, sem dúvida, poder fazer o melhor possível aqui para o Clube Atlético Tubarão. Essa nossa ida para a Rede Pública de Comunicação, para a Rádio Grenal, ela é a cereja do bolo, já que havia decidido há algum tempo que ia para o Rio Grande do Sul por conta, né? Minha esposa está lá, a gente ficar nesse casamento à distância não rola. Então tem que estar junto, como você falou, né? Eu estar por aqui, eu optei em voltar ao Rio Grande do Sul, né? Onde me criei lá. Isso, lógico, eu fui lá com 1 ano de idade. Então, minha vida está toda lá, aqui tem a filha cá
o Neto já está acompanhando também, sempre junto, mas a gente tem que se escolher, né? Até a gente observa muito, a gente luta na BR-101, e você passa por várias saídas. Nem sempre aquela saída é aquela que você vai conseguir alcançar a sua felicidade e a sua satisfação pessoal como profissional e como pessoa. E eu vou seguir meu propósito como homem e também, né, como família também, para seguir esse caminho. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso, saúde e que venham as conquistas, né, do Tubarão em 2025 que possam, né, alcançar a sua principal competição, que é o acesso à Série A26. Obrigado e mais uma vez muito obrigado pela condição de tudo. Obrigado. Maravilha. Foi o Encontro do Esporte. Aqui desta quarta-feira, você acompanhando no Ventura Esportes Oficial, para Pirgon Confecções, do seu bom gosto merece mais. Hipercargos, na Pajé do Dispatch 622, próximo rodoviária. Aproveita essa terceira, dá para trocar de carro, hein? Passa lá, conversa com o Renan e toda a sua equipe. E benefício quilômetro 60, 30 anos, servindo qualidade. 3626-5144, faça já a sua encomenda. Valeu!